Conversando ontem com o Dr. Nunes, ele disse para mim que houve a prisão, né, daquela senhora, da vizinha, da família, lá na cidade de Parnaíba. Só que o caju não foi preponderante para a prisão daquela senhora. Possivelmente o caso das duas crianças que morreram inicialmente dessa família lá em setembro do ano passado, a polícia, a justiça, né, para considerar a prisão daquela senhora, levou em consideração muito mais os depoimentos, o histórico daquela senhora, mas não necessariamente os cajus que foram colocados aí como que levaram as crianças à morte, né? O fator preponderante para a prisão dela, tá? O que é que acontece? Esses cajus passaram por perícia e possivelmente hoje a Secretaria de Segurança Pública deve divulgar o laudo relacionado aos cajus. Sim. Se aqueles cajus estavam envenenados, qual tipo de veneno foi utilizado. Existia um gato também que teria sido... Porque a informação que surgiu naquela ocasião é que aquela mulher utilizava veneno para matar os gatos que surgiam lá na residência dela. E dizem também que ela não gostava porque a garotada invadiu o quintal dela para buscar as frutas, né, Denis? E aí ela acabou colocando veneno no caju. No entanto, essa perícia, o laudo desses cajus só deve sair durante o dia de hoje ou amanhã. Certo. Olha aí, o nosso telespectador que perguntou. Até amanhã a gente tem esse retorno. É essa informação que o Dr. Nunes nos forneceu durante o dia de ontem, né, quando nós conversávamos sobre esses casos que aconteceram aqui no estado do Piauí, né, que acabou chocando toda a sociedade. Geralmente, né, Denis, quando é feita essa perícia, a polícia tem um prazo legal de até 30 dias, né, para fazer isso. Porque o caso dos cajus é bem anterior, do ano passado, setembro, né? Pois é. O que acontece? À medida que a investigação vai avançando, a polícia pode pedir, né, a prorrogação do inquérito, do prazo. Né, a prorrogação do prazo, para poder dar essa resposta necessária. Com mais segurança. A informação que eu tive é que estava faltando um determinado reagente, né, que foi encomendado de fora do estado. Para confirmar, de fato. Se o caju, né, se teve envenenamento do caju, qual foi o tipo de veneno que foi utilizado que levou à morte dessas duas crianças. Então, Denis, a gente recebeu, inclusive, desde que houve a prisão do padrasto, a gente recebeu muitos questionamentos dos telespectadores se esse caso dos cajus também não teria ligação com o padrasto. A polícia descartou essa possibilidade ou pode ser que ainda seja avaliado? Se por acaso o padrasto, não sei, teria utilizado a figura da senhora, da vizinha, de não gostar da garotada e usar o veneno também? Você sabe, né, que a gente fica... Não, claro, né, e isso é do imaginário popular, claro, né, as pessoas têm o direito de questionar, né, de colocar, pode ocorrer. Não vou aqui afirmar, porque isso quem tem que dizer é a polícia, mas assim... que isso começou bem antes, né? Teoricamente, durante a coletiva de ontem, o delegado deixou claro que um caso não tem relação com o outro. Sim. Né? Mas aí, ao longo dessa investigação e diante desses elementos que foram levantados nessa segunda investigação, nesse segundo caso, que levou à morte dessas 4 pessoas até agora, pode ocorrer, né? Mas a segundo o que foi acatado pela justiça, todo o levantamento, né, de depoimentos, né, todos os elementos que foram levantados pela polícia inicialmente, levam aí à prisão daquela vizinha relacionada a esse caso. Mas é óbvio, realmente pode ser dela mesma, né? Não foi e os cajus vão comprovar ou não. É verdade. Os cajus, claro que pode ser um fator preponderante, pode ser um fator que leve à reabertura desse inquérito, pode. Mas até o presente momento a polícia ainda vai dar essa resposta sobre o envenenamento dos cajus. Se foi de fato envenenado, se estava de fato envenenado, qual o tipo de veneno foi utilizado. Mas assim, que tem um histórico relacionado aos animais, tem, tá? Sim. Inclusive no dia que teve a apreensão do caju, que aconteceu o caso, a polícia fez o recolhimento de um corpo de um gato lá no endereço da vizinha,
que foi morto por envenenamento. Né? E esse gato também deve ter o laudo disponibilizado aí para a imprensa durante essas 48 horas. A vizinha não gosta nem de animal nem de criança, né? Pelo visto, jeito, né? Pelo visto. Então essa é a informação nova que foi repassada ontem pela Secretaria de Segurança Pública na pessoa do Dr. Nunes, em contato. A gente conversava ontem. E aqui mandar um abraço pro Dr. Nunes, sempre muito solícito à imprensa, sim. Sempre muito carinhoso com a gente, né? Então, ele passou essa informação que deve aí movimentar esse caso, ainda ser um elemento desse caso que aconteceu na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Tá certo. Outras hipóteses, Kilson, que também já me perguntaram sobre esse caso, e aí eu vou passar aí o abacaxi para você, viu, Denis, e para a avaliação do Kilson. No caso quando prenderam, né, o padrasto, ele declarou que não gostava, né, nem da enteada, nem dos filhos dela, tinha inclusive nomes pejorativos que ele chamava as crianças. E aí me perguntaram, será que essa enteada não percebeu como ele era, o comportamento dele, uma pessoa do mal, que tinha todos esses defeitos, e aí começou a ter esses atritos com ele, e ele, para se vingar, matou a moça. Imagine aí a cena. Pode também ter sido, né? Porque ele era casado, né, com a mãe, a avó das crianças, caso, a avó das mãe crianças, isso. da moça que ele disse que não gostava. Isso. E aí quem está no meio do relacionamento, às vezes não percebe o comportamento maléfico da pessoa, né? Quem está de fora tem uma outra percepção. E aí me perguntaram, será que essa moça não viu de fato quem ele era, como ele se comportava? Talvez tenha abordado ele ou tenha tido um atrito com ele para se vingar, resolveu matar logo todo mundo. A questão é o crime de ódio, já foi comprovado. Assim, a polícia crava que, na verdade, existe ou existiu crime de ódio. Não, pois todos os elementos levam aí ao entendimento de que eles tinham um rixa dentro da residência. A filha da senhora com o padrasto. Eles tinham problemas. Agora você imagina, né, Denis e Kilson, é difícil você conviver na mesma casa. A gente sabe que a rotina é complicada. É difícil você conviver na mesma casa com uma pessoa, imagine com 11. Porque assim... Meu Deus! Sei lá, talvez tenha passado pela cabeça dele, né, de que teve o seu espaço invadido, né, pela presença dos netos, pela presença da filha da companheira dele. E aí podia ser agora, realmente sempre ter um atrito entre eles, né, aquelas discussões do dia a dia. Agora sim, né, 2 pontos importantes. Primeiro, nada justifica você tirar a vida de uma outra pessoa, principalmente seria aí teoricamente da mesma família, né, do mesmo ambiente. Nada justifica você tirar a vida do outro. Isso não se discute. Claro. Sim. E um outro fator é relacionado... A mãe possivelmente sabia desses atritos, né? Agora, ninguém esperaria que terminaria com um trágico, né? Um final trágico como esse que aconteceu lá no litoral do Piauí. Que fosse chegar a essa circunstância. Ela poderia imaginar, não, nós temos aqui os nossos problemas, ele não gosta das crianças. Toda a família tem. Talvez em algum momento a gente consiga sair aqui de dentro da casa da mamãe, talvez aconteça uma situação dessa, eu tenho que tirar meus filhos. Mas assim, talvez ela não esperaria uma atitude como essa. Claro. Principalmente porque o primeiro caso relacionado aos 2 filhos acabou gerando uma comoção até nacional. Sim. Né? E aí ele, utilizando dos mesmos modus operandi do primeiro caso, né, ele acabou levando aí a um caso, a morte aí de 4 pessoas, e que deve aumentar, ou que pode aumentar esse número nos próximos dias aí, porque ainda tem gente lá internada e está em situação grave. É verdade, a gente até comentava sobre isso, que era uma prática utilizada na Idade Média e que está retornando, né? A gente tem aquele outro caso do envenenamento que foi feito pela nora na família. Ela lá no bolo, que era de um lanche, né, de todos, colocou o veneno e as pessoas da família morreram. Meu Deus, é um negócio Santa assim Catarina, né? tão absurdo. Inclusive o Marcos Noronha aqui comenta que a coisa tá feia. Mandou um bolo pra minha sogra, ela devolveu. Tá complicado.
É melhor prevenir, viu, Marcos? Não é por nada, não. Olha, Marcos. Complicado. E assim, Marcos, né? usa outro lanche que você coma na frente da sogra. Eu não que é sou, pra eu não sou gerar nutricionista, mas assim, problemas. infelizmente tem outros os produtos ultraprocessados que a gente consome, né? Tem várias coisas que acabam levando em consideração. Claro que não chega ao nível de um veneno, é óbvio, né? Não, mas é toda a gente tem que ter todo um cuidado com relação ao que a gente se alimenta, né? É verdade. Quando me derem aí um pedaço de bolo, eu digo, coma primeiro um pedaço. Vocês lembram que naquela época dos reis, né? Tinha uma figura no reino que era só para provar a comida do rei. Experimentar. Era o provador oficial. Porque se ela tivesse envenenada, ele morria antes, mas o rei não. Sim. Será que a gente vai ter que retornar isso aí? Olha, daqui pra frente... Meu Deus do céu, vamos pagar um provador. Daqui pra frente é só pra trás, viu? Daqui pra frente é só pra trás. Mas desconfie. Vocês lembram tambem daquele caso da namorada que colocou o veneno num brigadeirão, matou o namorado, roubou tudo que ele tinha, o carro e etc. E tal, o que eu quero dizer para essas pessoas que, né, por alguma razão imaginária popular possa levar a pessoa a pensar num caso como esse, é que hoje a tecnologia tem avançado e que hoje a polícia utiliza essa tecnologia e que hoje não há nada que possa ficar coberto nos olhos humanos porque a gente sabe das coisas. Possivelmente a mãe possa ter tido algum tipo de informação privilegiada relacionada a esse comportamento. Durante o depoimento a polícia chegou à conclusão de que tinha essa rixa familiar e começou a investigar. Então assim, não há nada que fique escondido aos olhos humanos. É verdade. Né? Então assim, se você por alguma razão, né, da tecnologia, imaginar numa possibilidade de cometer um crime como esse, saiba que você vai pagar por esse crime.